Olá pessoal, voltando ao curso de Programação Orientada a Objetos, agora um exercício sobre encapsulamento. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o código que nós utilizamos lá na aula sobre encapsulamento e eu queria que vocês adicionassem mais controle àquele código, né? Por quê? Porque aquele código foi feito mais para ilustrar o conceito de encapsulamento. Ou seja, os métodos que eu citei lá, eu citei e mostrei eles alterando os atributos, mas eu não me preocupei em implementar aqueles métodos com mais controle. Então o objetivo do enunciado aqui desse exercício é fazer com que vocês modifiquem aquele código para acrescentar mais controle. Então como seria adicionar mais controle na classe carro lá? O primeiro desafio é colocando um método desligar. Então acrescentando o método desligar, que deve fazer o seguinte: apenas quando a velocidade ou RPM for igual a zero, eu posso fazer o ligado igual a false. Lembra que tinha um atributo ligado no carro? Então eu quero que ele fique false quando eu chamar o método desligar. Mas isso só pode acontecer se o carro tiver com a velocidade zero. Eu não posso desligar o carro com ele em movimento, por exemplo. Tá? Modificar o método de acelerar, que ele já existia lá. Então ele deve fazer o que faz apenas quando o carro estiver ligado e nunca deve ultrapassar a velocidade de 100. Então ele já tem que fazer o que ele já faz, tá? Mas eu não posso acelerar se o carro estiver desligado, por exemplo. Então, esse controle a gente não colocou lá, quando eu demonstrei o conceito de encapsulamento. Então, vai ter um if, portanto. E esse if vai considerar se o carro está ligado, só posso acelerar se o carro estiver ligado, e ele ultrapassar a velocidade de 100. Bem, o método frear deve fazer o que faz apenas quando o carro estiver ligado. Não tem como frear um carro que já está desligado, né? Quer dizer, eu até posso apertar no freio, mas não vai ter efeito nenhum. Aqui eu estou colocando que o método frear, ele vai fazer o que já faz, ou seja, subtrair de 1 a RPM e diminuir de 10 a velocidade, mas apenas quando o carro estiver ligado e nunca deve definir valores negativos para RPM e velocidade. Então hoje, se eu chamar o frear com o carro desligado, logo que eu crio o objeto, o frear vai colocar o RPM para -1 e a velocidade para -10. Então não deve permitir isso, tá? E para concluir, eu coloquei uma pergunta aqui mais para refletir sobre essas refatorações, essas modificações que vocês estão fazendo no código sobre o conceito de encapsulamento. Depois que vocês fizerem essas modificações, ficou ainda mais claro, né? Só para abrir aqui o código da classe carro. Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, vai acrescentar um método desligar, por enquanto só tem um ligar. Só que o desligar tem que considerar aquela condição lá que eu coloquei, tá? O método acelerar aqui também, ó, tá sem a condição. Então eu posso acelerar um carro que está desligado, por exemplo. Não deveria acontecer isso, né? E eu nunca posso acelerar o carro para ele ultrapassar o limite de velocidade de 100. Então isso aqui é uma outra condição que vocês vão colocar antes de executar esse método aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima.